Hoje me tocou a sorte. Amém. Vamos lá. Vou precisar. Já vou sabotar o contador de tempo aqui, porque... Amém. Bom, como diz a nossa pastora Cíntia, tempo de muito barulho, né? Final de ano, as pessoas agitadas, a correria do dia a dia, a correria das festas, a correria do trabalho que se intensifica em muito no final de cada ano. Porém, Deus, ele tem um projeto especial com cada um de nós. Amém? Deus, ele tem propósitos em nossas vidas que são muito diferentes dos propósitos desse mundo. E Deus, ele tem planejado coisas para cada um de nós. Porém, para que essas coisas aconteçam, para que tomemos posse, é necessário confessar, convergir, converter e alinhar o nosso caminho, o nosso relógio, a nossa mente, o nosso coração, com aquilo que Deus tem planejado para nós. Bom, hoje eu gostaria de dar prosseguimento a essa nossa semana da virada, com um tema que Deus colocou em meu coração, que fala de conversão que altera sentenças. Conversão que altera sentenças. Muitos de nós recebemos sentenças desde que nascemos. Muitos de nós temos recebido sentenças ao longo dos nossos erros, ao longo dos nossos acertos. Porém, nem todas as sentenças elas são boas, agradáveis e nos farão bem. Eu gostaria de te convidar ao texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3. Deuteronômio 23, 3. Podemos ler? Quem já achou, diga amém. Muito fácil. Está bem no início da Bíblia. Quem não achou, pode ler aqui. Vamos lá. Aqui está uma sentença dada por Deus a dois povos. Vamos lá. Nenhum amonita, nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Amém? Aqui está um decreto que Deus deu a dois povos. O próprio Deus foi quem decretou essa sentença a eles. Mas antes de a gente entrar no contexto dessa palavra, eu gostaria de te convidar a fazer uma viagem interessante na palavra de Deus, para que possamos contextualizar o motivo pelo qual Deus deu esta sentença a esses dois povos. Amém? Quem não conhece a história de Abraão, aquele que foi chamado por Deus para ser o patriarca de uma grande nação que Deus estaria planejando e projetando. E Abraão saiu lá daquela terra de Ur dos Caldeus, e Deus disse que Abraão teria que ir para um lugar onde Deus lhe mostraria. E no caminho para essa terra prometida por Deus a Abraão, ele tomou consigo seu sobrinho de nome Ló. E foi Abraão de caminho até onde Deus havia prometido para ele. E dado o momento da caminhada, Deus prosperou tanto a Abraão quanto ao seu sobrinho Ló, que os trabalhadores, tanto de um quanto de outro, tinham dificuldade para o pasto de suas ovelhas. Imagine como Deus é bom, né? Então,
o pasto já estava pequeno para aquilo que Deus havia prometido. E aí os trabalhadores desses dois homens, do tio e do sobrinho, começaram a brigar entre si. E aí Abraão chamou o seu sobrinho e disse: olha, nós somos parentes e, palavras são minhas, tá? E não fica legal a gente estar brigando por culpa dos nossos funcionários. Vamos fazer o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolheu as campinas do Jordão. E foi Ló para aquele lado. E ali estavam duas cidades de nome Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E para lá foi Ló, o sobrinho de Abraão. Para quem não sabe, essas cidades eram cidades que não agradavam a Deus por conta das suas práticas. Eram cidades completamente pervertidas. A ponto de que quando anjos chegaram ali para resgatar a Ló e falar com Ló, eles queriam estuprar aos anjos, é isso. A Bíblia diz isso. Que quando Deus planejou destruir com fogo que caía dos céus aquelas duas cidades, ele informou a Abraão. E de pronto Abraão pediu, suplicou pelo seu sobrinho Ló. E aí Abraão pediu que Deus tivesse misericórdia dele. E Deus assim o fez. E enviou dois anjos. E os anjos foram lá. E é uma história bem interessante. Eu acredito que quase todos conheçam. Ao ponto que Ló saiu dali com a sua família. Amém? Só que quando nós fazemos escolhas que não estão nos planos de Deus, quer seja de direção, quer seja de opinião, quer seja de pensamento, sempre virão consequências. Porque Ló viveu durante muito tempo naquela cidade. E no momento da saída, a sua esposa, não me pergunte por quê, eu acho que por saudade ou por sentir algum tipo de apego ou apreço àquela cidade, a sua esposa olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Alguém já ouviu falar dessa história? A estátua de sal. A gente já consegue entender aí que algo saiu errado. Algo estava fora dos scripts que Deus havia planejado para Abraão e, consequentemente, para o seu sobrinho Ló. E daí para frente essa família ficou, me perdoa a expressão, capenga, porque tinha o pai e duas filhas. A esposa já não estava mais. E assim como a esposa foi afetada, eu também acredito que as filhas também foram afetadas pelo convívio naquela cidade. E dado o momento, as filhas tiveram uma ideia brilhante, só que não. Elas se preocuparam com a descendência do seu pai. E o que elas fizeram? Deram de beber vinho ao seu pai e se deitaram com ele. Uma coisa inimaginável. E uma concebeu um filho de nome Amon. E a outra concebeu o outro filho. Espera aí, vamos lá. A mais velha, ela se deitou primeiro com seu pai. Uma teve um filho e a outra teve outro filho. E daí, esses dois filhos, eles constituíram duas grandes cidades, que são os que Deus está falando aqui, que seriam amaldiçoados. Os amonitas e os moabitas. Então a consequência dessa escolha mal feita por Ló resultou na perda da sua esposa. Consequentemente, na perversão, muito obrigado. Consequentemente, na perversão do pensamento das suas filhas. E aí Deus disse: nenhum amonita ou moabita entrará
na Assembleia do Senhor, nem até a 10ª geração. Imagine você uma sentença que o meu sobrenome é dos santos. Imagine você ver escrito lá em algum lugar que todos da família dos santos estariam amaldiçoados eternamente. E não havia quem recorrer, é como se fosse uma sentença do Supremo Tribunal. Você não tem a quem recorrer, porque foi o próprio Deus quem decretou isso. E eles se tornaram povos sem a bênção de Deus. Foram derrotados em várias batalhas, os amonitas e os moabitas. E por ali passaram alguns reis, Balaque, que a sequência de tudo o que acontecia naquelas cidades dava errado. A ponto que um rei de nome Balaque pediu ajuda a um profeta de nome Balaão. Para que a gente possa contextualizar um pouco mais a história, Balaão é aquele profeta que foi repreendido por uma mula. Já conseguimos entender, né? 2 vezes apenas na Bíblia que animais falaram, a serpente e essa mula. E foi com esse profeta que foi contratado por esse rei para amaldiçoar o povo de Deus, porque chegou o conhecimento dele que tudo o que acontecia naquela cidade era por conta do Deus de Israel ter amaldiçoado aquele povo. Eles se aliaram com os gigantes, lutaram contra o povo de Israel, trocaram-se os reis mais uma vez, e eles seguiam embaixo de maldição. E agora nós vamos passar a um ponto interessante que fala da confissão que pode mudar uma sentença. Em um momento da história, enquanto tudo isso acontece ali, nós vamos mudar uma narrativa interessante, porque havia uma família de um homem de nome Elimeleque. Noemi era sua esposa. Os seus filhos tinham como nome Malom e Quilom. Eles viviam em Belém. E por ali em Belém aconteceu uma grande fome naquela época. E aí eles conversam com um, perguntam aí, e aí, para onde que eu vou? Aonde está bom de trabalho? Onde que estão aceitando o currículo? E disseram para ele, vai para Moabe. E o que ele fez? Foi para Moabe. Com toda a sua família. Com sua esposa e com seus 2 filhos. Mais uma vez, uma decisão equivocada. Ele foi justamente para uma cidade amaldiçoada. E no momento da história, esse homem morre. E os seus filhos se casam com 2 mulheres moabitas. Ficou a sua esposa, a Noemi, os seus 2 filhos casados com 2 moabitas. Eles viviam ali e restaram apenas Noemi, os seus 2 filhos e as suas 2 noras. Na sequência, os 2 filhos também morreram. Ô, cidade ruim, né? Muita gente morria ali. E restou apenas Noemi e as suas 2 noras. E aí nós já entramos numa história muito conhecida, principalmente pelas mulheres, né? Que fala de Noemi, na semana da reunião das mulheres, né? Acho que pregaram aqui 20 vezes sobre Boaz, Noemi e toda essa história. E Noemi, depois que os seus 2 filhos morrem, ela pede para suas 2 noras que sigam seu caminho, porque a sentença já estava dura demais para ela, quiçá para essas mulheres. Uma delas se chamava Orfa, seguiu o seu caminho. Mas Ruth libera uma confissão que muitas pessoas sabem de cor. Está escrita lá em Ruth 1:16. Por favor, Ruth 1:16. Ruth 1:16. A gente pode resumir no que Ruth disse, é que o Deus da sua sogra passaria a ser o seu Deus. Ela não se importou com a sua origem moabita. Ela não tomou em conta todas as maldições que pairavam sobre aquela cidade. Ela enxergou na vida da sua sogra uma possibilidade
de escrever uma nova história. E ela declarou com seus próprios lábios que estaria com ela, e a partir de então, o seu Deus seria o Deus da sua sogra. Através dessa declaração, elas voltaram para Belém, que era a cidade da sogra, mas nada mudou. Belém era a casa do pão. E muitas das vezes nós fazemos declarações, negamos situações, dizemos não àquilo que a gente sabe que nos faz mal, mas aparentemente nada muda. Porque Ruth e Noemi seguiam aparentemente na mesma situação. Elas voltaram para aquela cidade sem marido, sem esposo, sem sogro, sem ter onde cair mortas. E foram como que, naquela época não existia Bolsa Família, né? Mas existiam alguns projetos feitos por Deus que davam a algumas mulheres viúvas alguma condição de minimamente tirar o seu sustento das espigas que caíam. E tinha todo um contexto ali de uma história que elas não iam morrer de fome, mas não vislumbrava um futuro grandioso. E aí nós vemos uma confissão que altera uma sentença. Uma moabita amaldiçoada que decide se submeter a um Deus vivo. Já num outro contexto, nós vemos uma outra confissão que muda destino. Porque lá em Jericó, passaram por Jericó alguns espias da parte de Deus que foram ver como era a terra prometida. E ali eles se depararam e encontraram com uma mulher de nome Raabe, uma prostituta, que ela também fez uma confissão que alterou tudo na sua história. Ela declarou que ouviu dizer tudo que o Deus de Israel tinha feito com os povos que estavam antes do lugar daquela cidade. E através daquela declaração, ela se colocou à disposição do exército de Israel. E disse para aqueles dois homens: olha, vamos fazer um esquema para vocês reconhecerem a minha casa, a minha família e a mim, de forma que eu não seja afetada pelo poder desse Deus. E é aquela história que alguns já conhecem. Aquele fio vermelho ou escarlata. E aí veio aquela história que as muralhas de Jericó ruíram, caíram, porém a vida dessa mulher não foi abalada. Jericó foi destruída. A casa não caiu, não me pergunte como. A muralha caiu, mas a casa não caiu. Raabe foi poupada. Depois, ela passou a viver no meio do povo de Deus. E aí, como uma nova convertida, ela encontrou um jovem de nome Salmão. Eu fico imaginando que eles deviam estar sentados ali na praça, né? E aí, qual é o seu nome? Passa seu zap aí. Tem Instagram? Não, não tenho. Oh, mas minha história é que eu sou uma ex-prostituta. E Salmão, poxa, qual o problema? Você é uma nova convertida. Deus mudou a sua história. E dessa união, desse amor, dessa confissão, nasce um grande amor, um casamento. E eles têm um filho. E o nome desse filho é Boaz. E agora nós temos algumas histórias se cruzando. Porque Deus, Ele faz assim. Ele conecta pessoas através da mudança de sentenças, através da conversão, através de caminhos transformados. Deus, Ele muda situações. Porque esse Boaz é o cara que vai ser o resgatador daquela que é a moabita, que se casou com o filho da Noemi, que não tinha onde cair morta. E ele nem era o primeiro, ele era o segundo ou o terceiro, se não me engano. E o primeiro, ele deve ter olhado: eu vou casar com uma moabita? Pelo amor de Deus, não vou mesmo. Não vou.
Eu posso encontrar uma novinha sem filhos, sem sogra, sem história, sem histórico, sem nada. Para que eu vou querer essa mulher, me perdoa a expressão, cheia de problema nas costas? Não quero. Mas Boaz, ele tinha consigo a consciência de que possivelmente sua mãe, enquanto ele pequeno, lhe contava as histórias. Senta aqui, meu filho, eu vou dizer de onde sua mãe saiu. Como sua mãe conheceu esse Deus. Como foi que a história da minha vida mudou e você é a consequência dessa declaração que eu fiz naquele dia para aqueles 2 espias que passaram pela cidade para ver se realmente aquilo que Deus tinha prometido era verdade. E Boaz cresceu com essa consciência. E quando ele olhou a situação daquela mulher, eu acredito que ele se viu na mesma condição que ela. Espera aí, nós estamos praticamente vivendo uma mesma situação em condições de que Deus mudou a história da nossa vida. E Boaz é exatamente quem entra na história de Ruth. Ele entende o peso de uma vida difícil. Afinal, sua mãe é uma ex-prostituta. Boaz e Ruth se casam. Dessa união nasce Obed. E, consequentemente, Jessé. E como quase todos já sabem, Jessé é o pai de Davi. E Davi, para a gente avançar um pouco mais, Davi é aquele que entrou lá naquele santo lugar e comeu do pão que não podia comer, e os fariseus lá na frente inquiriram a Jesus, porque Jesus estava colhendo um dia que não podia, todo um contexto de uma história. Mas se a gente parar para pensar, Davi, ele continua no radar dessa cidade amaldiçoada, porque a sua tataravó era moabita. Então Davi não podia estar no lugar que ele estava. E para quem não sabe, Davi é aquele que o cego de Jericó, quando grita, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história dessas pessoas se conectam, porque nós começamos a falar de uma família disfuncional, de uma mãe disfuncional, que virou estátua de sal, de 2 filhas loucas, que embebedaram seu pai para se deitar com ele, que na sequência vieram 2 filhos, 2 nações amaldiçoadas, e nós vemos 2 mulheres que constroem um futuro sem possibilidade de remissão e de mudança através dos erros que cometeram. Porém, nós também vemos 2 mulheres que fazem confissões e conversões que mudam toda uma história através daquilo que declararam. Porque essas histórias se conectam através do poder que Deus tem nas Escrituras, de dizer que aquele que deixa o caminho errado, ou o caminho de pecado, ele tem uma possibilidade de mudança. Ele tem história para ser escrita pela mão de Deus. Nós precisamos entender que foi o próprio Deus quem fez esse decreto. E a gente se pergunta, Deus está se contradizendo? Não! Porque a misericórdia de Deus alcançou essas pessoas, assim como tem nos alcançado todos os dias. Porque se você olhar para a pessoa que está ao seu lado e perguntar a origem, da onde ela saiu, qual a história dos seus pais, dos seus avós, da sua família, o que ela fazia antes de estar aqui, por merecimento, ela não deveria estar aqui. Nenhum de nós, na sua grande maioria, não deveria estar aqui, segundo os nossos méritos. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou. E essas histórias, elas estão registradas de forma a que possamos entender que existe uma possibilidade, além daquela de dizer que no próximo ano eu vou simplesmente perder peso, ou vou simplesmente voltar a estudar, ou vou simplesmente voltar para a academia. Não, nós temos a possibilidade de fazer conversões que mudam a história da nossa vida. Mudam a história da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos netos, da nossa vizinhança, das pessoas que trabalham conosco. Deus, ele pode fazer isso através de nós, porque essas pessoas estavam, essas nações, essas cidades estavam amaldiçoadas, mas o amor de Deus
alcançou cada um deles através da declaração dessas duas mulheres. E as histórias, elas se cruzam de forma que só poderia ter sido a mão de Deus a convergir para esse caminho. Porém, sem o passo de fé, sem o passo de conversão, de entendimento na vida dessas mulheres, nada teria acontecido. Porque as coisas não funcionam no piloto automático. É necessário acessar o que Deus tem dado. Porque ainda que sejamos filhos, se não tomarmos a posição de filhos, veja a história dos dois filhos. Um que é chamado pródigo e aquele outro que, entre aspas, é o correto que está dentro de casa. Ambos estavam perdidos. Um dentro de casa e outro da porta para fora. Porém, o pai, ele estava ali pronto a receber o que foi e a corrigir e orientar também o que ficou. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que nós confiamos. Que sentenças podem durar gerações inteiras. Pecados podem criar maldições que atravessam séculos. Porém, a misericórdia de Deus, ela está acima de tudo isso. Porém, Deus, ele pode mudar a história de cada uma dessas pessoas. Como pode mudar a nossa. Lá no nosso GCR, nós costumamos dizer que Deus, ele não está interessado no seu currículo. Porque se nós fôssemos apresentar, quem aqui, quem trabalha com currículo? Pastora Betânia e Dilma também, né? A Dilma às vezes vai falar comigo, amor, eu recebi um currículo aqui de uma menina que quer trabalhar, o currículo está maravilhoso. Mas às vezes quando a pessoa vem, não é o que está escrito. E muitas das vezes o nosso currículo, ele fala de tudo que nós fizemos. Ainda que você tenha terminado uma pós-graduação ontem, ou na semana passada, ele vai falar sobre tudo que você fez. E se Deus estivesse preocupado com tudo que eu fiz? Onde estaria eu? Onde estaria você? Onde estaríamos cada um de nós? A misericórdia de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus tem nos alcançado. A misericórdia de Deus, ela quer alcançar pessoas através de nós. A misericórdia de Deus quer alcançar vidas através das nossas vidas. A história dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, das pessoas que trabalham conosco, elas estão conectadas às nossas vidas e nós sequer se damos conta disso. Que nós estamos ali com um propósito. Porque Ruth conheceu a Noemi com um propósito. Raabe, quando se direcionou a esses dois espias, Deus tinha um propósito nisso. Deus tinha um propósito na vida dessas mulheres de mudar histórias. Davi é considerado um homem segundo o coração de Deus, mas com sangue moabita. Tem explicação isso? Não tem explicação. Humanamente falando, não tem explicação. Para pessoas que te veem hoje e perguntam o que você tem feito da vida. E quando você começar a falar do amor de Deus e do que Ele tem feito na sua vida e na vida dos seus, a pessoa, mas isso não é possível. Eu lembro do seu currículo, eu lembro o que você fazia, eu lembro quem você era. E aí você pode mostrar que Deus, Ele mudou a sentença da sua vida através de uma conversão que você fez. Porque essa mulher era uma prostituta, a outra era uma moabita, a outra era uma sogra sem marido e sem filhos. O outro que era filho de uma prostituta, são pessoas improváveis. E quantos de nós não somos improváveis? E quantos de nós não enterramos no final desse ano os nossos projetos, os nossos sonhos? Esse ano acabou e junto está sendo enterrado o projeto que eu fiz, porque eu não alcancei. E aí você vai esperar chegar o dia 1º para entender que Deus hoje pode começar a fazer uma mudança através da declaração de que você assuma esse posicionamento de que esse Deus é um Deus de impossíveis.
É um Deus que traz à existência coisas que não existem. Porque são pessoas que não tinham esperança. Não tinham propósito de vida. Sabe quando você vê pessoas que, desde pequeno, você entende que nasceu numa boa família, estudou em bons colégios, fez concursos, tem um bom emprego, mora num lugar legal, e aí você vê pessoas que moram em lugares que não são tão bons assim. Existem pessoas que lutam até hoje para deixar de fazer coisas que aprenderam com seus pais, para deixar de fazer coisas que aprenderam dentro de casa, para deixar de fazer coisas que foram ensinadas a fazer. Mas hoje nós temos a possibilidade de conhecer um Deus que muda sentenças. Nós temos a possibilidade de fazer como essas duas mulheres, declarar: o teu Deus, ele vai ser o meu Deus. O teu Senhor, ele vai ser o meu Senhor. Não importa quem foram os meus pais, não importa onde eu nasci, não importa com quem eu me envolvi, não importa como eu ganhava a vida, não importa como eu trazia o sustento para minha casa. Isso não importa diante de um Deus que traz à existência coisas que não existem. E diante disso tudo, que diremos nós? Se esse Deus tão grandioso é por nós, quem será contra nós? Não existem impossíveis. Eu sou um improvável. Eu não mereci estar aqui. E quem me conhece sabe disso. Mas Deus, ele mudou a minha história. Porque um dia eu declarei que esse Deus, ele seria o meu Deus. Que a transformação que eu vi ele fazer na vida de pessoas próximas a mim, eu acreditei que ele podia fazer na minha vida. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos nos colocar de pé e vamos orar, por favor. Ministério de Louvor, por gentileza. Esse Deus, ele traz à existência coisas que não existem. Esse Deus, ele ressuscita mortos. Esse Deus, ele ressuscita planos. Esse Deus, ele traz à existência aquilo que ninguém mais acredita. Ele faz ser prováveis coisas que aos olhos humanos não tem jeito. Ele faz trazer à existência coisas que nós planejamos, nós executamos segundo aquilo que o nosso coração pediu, porém não foi do jeito que nós queríamos. Porque a capacidade de transformar e de trazer existências, coisas impossíveis, está nas mãos dele. Basta apenas crer, basta apenas acreditar que esse Deus transforma, que esse Deus muda, que esse Deus, ele dá novas oportunidades. É um Deus de conexões, que conecta pessoas, que conecta propósitos. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. E Deus, ele tem planos muito maiores do que aquilo que você tem pensado. Porque ele disse que seria assim. Eu é que sei que planos que tenho a respeito de vós. Planos de bem e não de mal. Para vos dar aquilo que o seu coração deseja. Muito mais além daquilo que você pede ou que você pensa. Esse é o nosso Deus. Vamos orar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos colocamos diante de Ti nesse momento, porque reconhecemos a Tua grandeza, Pai. Pai, cada um de nós é reflexo do Teu amor, da Tua grandeza, de um milagre feito na vida de um improvável, Pai. A maioria de nós somos improváveis que, por merecimento, não estaríamos aqui. Muitos de nós sequer vivos estaríamos, Senhor. Mas a Tua graça nos alcançou. O Teu amor nos alcançou. O Teu amor tem nos alcançado todos os dias.
Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelos seus planos, pelos seus projetos, ainda que frustrados, mas Deus tem um propósito para que você aprenda, para que você cresça, para que a sua fé aumente, porque Ele disse que isso seria assim, porque se manifestaria a glória de Deus através da tua vida, através de um propósito grandioso na sua vida. Aleluia, Senhor. Transforma, transforma, transforma. Não desista de nós, Senhor. Não nos abandone, ó Pai, porque acreditamos em Ti, ó Deus. Faz um milagre em mim, faz um milagre em nós, faz um milagre em cada vida, faz milagre através de nós, Senhor. Acreditamos em Ti, ó Pai. Confiamos nas Tuas mãos, não em nós, porque sabemos que de Ti virá o nosso socorro. Em nome de Jesus, Senhor.